Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, 29 de julho, ouvindo um sussurro acima de um grito. Marcos capítulo 5, dos versos 1 ao 20, relata a história de um endemoniado, ao qual ninguém conseguia contê-lo. Essa história é muito interessante, principalmente por conta do poder e da compaixão de Jesus Cristo. E eu gostaria de ler os versos completos, de 1 ao 20, e depois comentarmos juntamente com o comentário aqui da lição. No capítulo 4 nós vemos que no finalzinho, no capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade. E o capítulo 4, como vimos ontem, se encerra com a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aí, capítulo 5, verso 1, ele continua, dizendo o seguinte: entre mentes chegaram à outra margem do mar, até a terra dos Gerazenos, porque eles estavam no barco e foram para o outro lado do mar. E aqui o capítulo 5 dá essa continuidade. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja que situação se encontrava aquele homem, escravizado por Satanás. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, ou seja, expulsaram Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia! Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia! A pergunta da lição é: o que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário e, mais uma vez, sobre o poder de Jesus? O que aprendemos aqui é que o conflito é de fato real. Existe o conflito entre Cristo e Satanás e todos estamos envolvidos. Aprendemos também que Jesus é mais poderoso do que o poder das trevas. É interessante notarmos aqui, a lição sugere que, como não houve nenhuma palavra dita pelos discípulos,
Provavelmente eles poderiam ter fugido com medo, né? O homem se prostrou diante de Jesus, ou seja, o adorou. E diante disso, quando ele pediu ou tentou pedir a ajuda de Jesus e abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus. Porém, Jesus pôde ouvir o seu pedido de ajuda, sussurrado, acima dos gritos dos demônios, né? É o tema da lição hoje, né? Ouvindo um sussurro acima de um grito. Ou seja, os demônios gritaram, né, para evitar que o homem fosse socorrido, que Jesus ouvisse, mas o nosso Senhor Jesus conseguiu ouvir o sussurro do pedido deste homem. Essa história, essa questão também me lembra o seguinte: muitas vezes ou algumas vezes aparecem bêbados na igreja, né? Um bêbado, o outro vai para a igreja e entra na igreja. O que é que eu entendo disso? Eu vejo um homem escravizado pelo poder do vício e está ali como um pedido de ajuda. Ele quer se libertar, mas não sabe como, né? E muitas vezes as pessoas terminam fechando as portas para esse tipo de gente. Eu louvo a Deus porque pelo menos onde eu congrego, o bêbado que entrar, a gente trata ele com dignidade, coloca-o para sentar. Se ele quiser continuar assistindo o culto, ele fica. Se não quiser, pelo menos ele sai pela vontade dele, né? Mas sempre o tratamos bem e eu vejo realmente neste caso alguém querendo ajuda, embora ele não consiga, né, se expressar. Mas o simples fato de ele estar alcoolizado e buscar uma igreja, eu já percebo isso. No tocante aos porcos, a gente vê que foi um prejuízo financeiro e por isso que os habitantes daquela cidade pediram para que Jesus se retirasse. Eles estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a salvação de um homem, né? O homem ser liberto do poder das trevas. Assim é o homem, né? Coloca as coisas acima do próximo. E o interessante nisso também é Jesus também lançar os demônios aos porcos, porque Jesus ele não desperdiça nada, muito menos alimento, né? Quando ele alimentou aquela multidão com 5 peixes, com 2 peixes e 5 pães, ele pediu que fosse guardado o que sobrou para que nada se perdesse. No caso dos porcos, ele permitiu que os demônios fossem lançados nos porcos e assim precipitaram e dando grande prejuízo. Por quê? Porque porco não é alimento. Se eu fosse Jesus, não permitiria que os demônios fossem para os porcos. A gente vê também que, como já foi dito, Jesus tem poder acima dos demônios, né? Os demônios imploraram 2 vezes para que fizesse aquilo que eles queriam, né? Não fossem expulsos do país e que fossem para a manada de porcos. O interessante também é que a lição aborda que essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial, como no tocante à lei do Antigo Testamento, falando dos mortos, dos túmulos, do sangramento e dos porcos, né? E o segundo, e bastante interessante também, está na batalha, exatamente no conflito entre Jesus Cristo e Satanás, o poder do bem contra as forças do mal. Jesus expulsou os demônios do homem, ou seja, libertou o homem. Isso foi uma vitória para Jesus, mas os demônios eles mataram os porcos, né? Ali foi uma vitória de Satanás. Por quê? Porque como trouxe prejuízo financeiro para os porcos, então o prejuízo financeiro para aqueles habitantes, então desse modo Satanás pôde digamos assim, levar vantagem. Por quê? Porque os habitantes foram até Jesus e pediram para que Jesus se retirasse. Porém, Jesus ele envia de volta o homem curado, deixando ali como sua testemunha naquela cidade, e esta foi a grande vitória, né, de Jesus. Libertou o homem e ainda o homem ficou ali de testemunho. Quando Jesus voltou em outra ocasião à cidade, as pessoas ali o receberam. Então, é uma história realmente extraordinária, uma história fantástica,
que demonstra o poder de Jesus e a compaixão para com o ser humano. E assim a gente deve também demonstrar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de